Aprenda ondas de uma vez nesse vídeo. Por se tratar de um assunto relativamente abstrato, ondulatória pode ser um ponto fraco para alguns estudantes. Em geral, uma onda é definida como uma perturbação que transporta energia através de um meio, e esse meio de propagação pode ir de um meio material até o próprio vácuo, e isso depende do tipo de onda que estamos analisando. Então, por que as ondas são importantes? A parte mais interessante das ondas é o fato de que ondas transportam apenas energia, não transportam matéria. Dessa forma, utilizar ondas para transferir calor em um refrigerador, energia mecânica em um motor ou informações em um rádio, por exemplo, é muito útil porque os meios em que essas energias são transportadas se mantêm conservados. Como se formam as ondas? Uma onda é sempre gerada por uma fonte que, por sua vez, tem a tendência de transferir energia a um receptor. O Sol, por exemplo, transmite energia térmica por meio de ondas luminosas aos planetas do Sistema Solar. A princípio, podemos ter dois tipos de onda, transversais e longitudinais, dependendo da forma com que elas se propagam. No entanto, para uma melhor visualização, ilustramos quase sempre as ondas como transversais, porque nelas identificamos com maior facilidade os dois principais tipos de ponto. Os pontos mais elevados são chamados de cristas e os pontos mais inferiores são chamados de vales. Esses pontos são importantes para reconhecermos três medidas cruciais para o estudo das ondas: o período, a frequência e o comprimento de onda. 1. O período. O período é o tempo medido quando ocorre uma oscilação completa da fonte que gera a onda. Um período é marcado quando, depois de iniciado o movimento da mão, esta volta à sua condição inicial. As principais unidades de medida utilizadas para o período são as de tempo, como segundos, minutos, horas ou dias. 2. A frequência. A frequência de uma onda é a quantidade de oscilações que a fonte faz em um determinado intervalo de tempo. No exemplo da corda, a quantidade de vezes que sua mão sobe e desce em um intervalo de tempo arbitrário seria a sua frequência. Por exemplo, se ocorrerem 20 oscilações em um tempo de 10 segundos, a sua frequência terá um valor de 2 Hz. Aqui, note que a frequência é dada pelo inverso do período. A principal unidade utilizada para medir a frequência é a de Hertz, com o símbolo Hz. Ela, por sua vez, equivale a uma oscilação por segundo, que na prática é 1 sobre segundo. 3. O comprimento de onda. O comprimento de onda é medido como a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales da onda. As principais unidades utilizadas aqui são as de comprimento, como nanômetros, angstroms, centímetros, metros e assim por diante. Por meio desses valores, conseguimos então calcular a velocidade de uma onda. A velocidade de uma onda é dada pela razão entre o seu comprimento de onda e o seu período. Isso também é equivalente ao produto entre o seu comprimento de onda pela sua frequência. O próximo passo para entendermos melhor as ondas é conseguir identificar a forma com que as encontramos na natureza. A principal maneira de classificar as ondas é justamente baseando-se no seu meio de propagação. 1. Ondas mecânicas. Esse tipo de onda se propaga pelas partículas que existem em um meio natural, sem que essas partículas sejam transportadas. Portanto, ondas mecânicas nunca se propagam no vácuo. Elas têm esse nome justamente por serem geradas por um estímulo mecânico. Uma onda em uma corda, por exemplo, precisa de uma oscilação mecânica em uma de suas extremidades para que uma onda se propague em direção à sua outra extremidade. Um outro exemplo é uma onda sonora, que precisa de uma fonte que vibre as partículas do ar para que o som possa ser produzido e audível. 2. Ondas eletromagnéticas.
Estas se propagam pela oscilação de dois campos em conjunto. Um deles é o elétrico e o outro é magnético. E aí está claramente o porquê dessa nomenclatura. As características dessas ondas são basicamente idênticas às da luz. Dessa forma, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo e também em um meio material. A luz do Sol, por exemplo, se propaga no vácuo do espaço sideral, mas também se propaga na água de um lago quando chega na superfície da Terra. A parte mais interessante das ondas eletromagnéticas é a alta velocidade em que consegue transferir energia, já que esse tipo de onda se propaga com a velocidade idêntica à velocidade da luz. Com isso, descobriu-se que podemos diferenciar os tipos de fontes eletromagnéticas com as quais estamos trabalhando apenas conhecendo a sua frequência ou o seu comprimento de onda. Isso é registrado no que chamamos de espectro eletromagnético, que serve justamente para entendermos qual tipo de onda eletromagnética ideal para aplicar à necessidade que temos, seja ela transmitir um sinal de rádio, aquecer um alimento ou até capturar imagens dos ossos do nosso corpo. Além disso tudo, há muitos outros fenômenos envolvendo as ondas que são de extrema importância para o nosso cotidiano. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Continue acompanhando nosso conteúdo e saiba mais sobre ondas e outros assuntos que discutimos por aqui. Gostou? Eu espero que tenhamos transformado aqui um bicho de 7 cabeças em uma sabedoria perfeitamente balanceada. Eu gostaria muito de saber de vocês, aqui nos comentários, qual o próximo bicho de 7 cabeças que podemos transformar. Eu agradeço muito por terem assistido, eu vou ficando por aqui, e se cuidem.